Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, desejo paz e luz para cada um de vocês, tá? E meu último vídeo aqui na plataforma foi em agosto de 2025 e eu tô voltando, né? E gratidão. E eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o que aconteceu comigo em que eu parei de gravar. No início de agosto eu comecei a postar vídeo aqui no YouTube, né? Foi quando eu iniciei aqui os meus primeiros vídeos. E infelizmente eu tive que parar, porque eu tive alguns problemas de saúde, né? Eu estava, na verdade, gente, passando por muitas emoções, né? Bem intensa na minha vida, né, sobre muitas coisas que aconteceu, sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida, né, no nosso dia a dia. E tem coisas que a gente não consegue processar direito, né? Então a gente vai somatizando, o nosso corpo ele vai somatizando cada emoção que a gente sente, que reverbera no nosso corpo. E isso depois vai ter uma consequência, com certeza, negativa na nossa vida, né? Interferindo ali na nossa saúde, né, física. E foi o que aconteceu comigo. Eu tava bem exausta emocionalmente, tá? Com alguns problemas que tava tendo aqui referente a tomar conta eu sozinha do meu pai, que tem Alzheimer, né, com 7 irmãos aqui e só eu dando conta disso. Aí já tem a minha própria vida, né? Eu tenho uma família, tenho um marido, eu tenho um filho. Então eu tenho que também que dar conta como esposa e como mãe. E aí foram muitas coisas que foram sobrecarregando em cima de mim. E eu não consegui lidar muito bem, processar direito essas emoções, o qual eu acabei somatizando e eu tive problemas gastrointestinais, né? Então, tipo assim, gente, eu vou falar com toda sinceridade pra vocês aqui. Aprenda a lidar com as suas emoções e aprenda a respeitar o seu tempo de processamento sobre as suas emoções, porque cada ser humano tem o seu tempo de processamento. Eu digo por mim, eu tô falando pelas minhas experiências sobre todas as coisas que eu sinto e como pra mim é lento eu processar algumas situações na minha vida. Mas quando eu processo, gente, eu processo bem profundamente, eu sou muito profunda em relação a isso. Então, eu comecei a ter esses problemas gastrointestinais, o qual foram muitas dores que eu comecei a sentir no estômago, forte mesmo, dores no estômago. Eu comecei a me questionar, eu digo, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo, tô me alimentando corretamente, tô fazendo tudo que eu preciso fazer pra minha saúde, tanto mental quanto espiritual, né, quanto física. Eu estava trabalhando nesse processo e até hoje eu trabalho nesse processo. Eu acho que nós, seres humanos, temos que trabalhar nesse processo em nós mesmos para que a gente possa aprender a nos conhecer. Eu tô no autoconhecimento tem 7 anos e isso tem me ajudado muito em muitas coisas na minha vida, em muitas mudanças. E esse ano de 2026 tá acontecendo muita mudança na minha vida e eu sou muito grata em relação ao meu emocional. Então, isso na verdade, resultado do que você vem plantando aos poucos e que às vezes você acha que você não vai ter um retorno, mas você percebe que aquelas coisas que te traziam gatilhos já não te trazem mais como antes trazia. E isso é muito bom. Mas o que eu tô aqui é para relatar para vocês o quanto as nossas emoções nos atrapalham, né, em nossas vidas e o quanto pode trazer sim doenças e enfermidades para o nosso corpo, porque a gente vai somatizando tudo. E foi o que aconteceu comigo, tive esses problemas estomacais e aí foi uma correria para marcar médico, aí tive que ir no gastro, fiz todo o processo de exames, primeiro fiz exame de sangue, todos esses processos normais para poder descartar qualquer outra possibilidade. E aí o último exame que eu fiz
foi a endoscopia, que por sinal no início eu estava com muito medo de fazer endoscopia, porque eu já vi vários relatos de pessoas falando sobre o que aconteceu com a endoscopia, que acordaram ali com aquele processo ali fazendo, enfim. Mas eu comecei a mentalizar positivamente ali, fazendo meus exercícios de positividade e deu tudo certo. Graças a Deus deu muito certo tudo isso. Fiz meus exames e aí contestou a bactéria H. pylori no meu estômago. E por sinal, eu peguei uma gastro maravilhosa, que ela também é uma terapeuta, né? E tipo, ela passou para mim várias informações a respeito da gente estar somatizando muitas coisas em nossas vidas. E o quanto a gente tem que aprender a processar e se desapegar também disso que nos causa mal. E aí eu entrei em um processo de descobrir H. pylori. E eu confesso pra você que são dores terríveis mesmo, horríveis de estômago. E que mexe com todo o seu intestino. Você fica completamente disfuncional em relação ao seu intestino, tá? É algo mesmo assim, bem incômodo mesmo. Incomoda bastante. É dores abdominais. São coisas que você não pode se alimentar, que você não pode comer, então você tem que abrir mão de muitas coisas também em relação à sua alimentação. E é isso, se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre isso, só é vocês me falar aqui no comentário, que eu faço relatando tudo o que aconteceu, tá, gente? Como eu tive que me alimentar, como eu tive que me adaptar, parar de tomar o cafezinho, aquele temido cafezinho gostoso que a gente gosta na manhã, no final da tarde, com um bolozinho. E como foi que eu tive que me adaptar em relação a isso. Então, gente, o meu conselho que eu dou, mas hoje, graças a Deus, eu fiz todo o meu tratamento com antibióticos fortes e estou curada. Não foi fácil também começar com antibiótico, porque ele acaba afetando a nossa flora intestinal, mas eu tomei remédios para poder ajudar também na minha flora intestinal, probióticos, e isso ajudou muito. Então, o que eu digo para vocês aqui é um conselho que eu dou para vocês: se vocês estiverem passando por qualquer momento de situação que deixe vocês aflitos, que vocês não estão conseguindo processar, gente, por favor, respira, pratica a respiração, que também foi o que me ajudou bastante a me tirar dessa estagnação de emoções que estava somatizando no meu corpo. E tem relatos de mais coisas que aconteceu comigo, tá, gente? Como herpes zoster, várias outras situações que já aconteceu na minha vida aqui relacionada a eu somatizar as minhas emoções, tá bom? Mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom, gente? Então, eu comecei a me equilibrar novamente, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Eu aplico o Reiki, então, tipo, o Reiki é muito bom na nossa vida. E foi o que foi me trazendo esse alívio, foi, sabe, me trazendo aquele amparo, sabe, espiritual, aquele conforto energético e espiritual. Foi o que aconteceu comigo. Aqui é só um relatozinho bem breve, para o vídeo não ficar longo, para falar sobre a minha sumida, mas estou voltando aí com muita força, com muita fé, né, no meu canal novamente, para falar coisas e situações da minha vivência, o quanto a espiritualidade, o meu desenvolvimento no autoconhecimento tem me tirado de uma zona de desconforto emocional e física também. A gente às vezes se depara muito em uma zona de conforto e a gente fica com medo do desconhecido. Mas acredite, todo mundo que passa pelo processo de autoconhecimento, que está no início, passa pela noite escura da alma. E confesso que não é nada agradável. Mas você também começa a perceber, quem tem mais sensibilidade começa a perceber mais coisas ali espirituais. E às vezes a gente sente medo porque não está acostumada a ver. Mas eu já me adaptei, já me acostumei, então pra mim tá tudo certo. E é isso, a gente vai começando a entender mais e processar nossas intuições, o quanto ela fala conosco, o quanto nossos sonhos falam conosco. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, tá bom? Tô voltando, tô bem, tô curada dessa H. pylori,
né? E que vocês se cuidem, se cuide mesmo, se cuide da sua emoção, cuide do seu físico, cuide, sabe, da sua vida. Não deixe com que outras pessoas dirijam a vida de vocês. Tome posse da sua vida, tome posse daquilo que você deseja fazer, daquilo que você deseja realizar. Porque às vezes quando a nossa vida está perto de se transformar, quando a gente está ali positivamente ali, falando palavras positivas, fazendo mantras, né? A nossa energia ela vai mudando. E aí às vezes vem o caos. O caos aparece e você se questiona, meu Deus, eu tava fazendo tudo certo, e por que tá um caos agora? É porque para vir a paz, para vir tudo organizado, é preciso primeiro vir um caos, né? É igual quando a gente tira pra arrumar, organizar o nosso guarda-roupa, a nossa casa, primeiro a gente bagunça tudo, porque a gente vai tirando tudo que não serve mais, né? E jogando fora, a gente vê aquele caos ali, meu Deus, e depois aí quando a gente vai retirando aquelas coisas que não mais nos servem, a gente começa a organizar tudo direitinho, e aí depois a gente vê tudo organizado. As mesmas coisas é assim na nossa vida, tá, gente? É assim que o universo faz na nossa vida, tá? Pra poder as coisas se ajeitar. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e muita luz para cada um de vocês, tá bom?